Então fica à vontade, professora. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Precisamos fortalecer a nossa rede com propriedade nos conhecimentos na área do trabalho. Essa é uma demanda que tem chego cada vez mais para a gente e a gente tem visualizado muitas oportunidades no Estado. Então, a gente precisa crescer nessa área, porque se nós não nos apropriarmos desse tema e não começarmos realmente a realizar o trabalho, nós vamos perder espaço para outras instituições, para o Estado, né, que está vindo aí com o projeto de inclusão no mundo do trabalho bem forte. Né? Então, nós precisamos ganhar o nosso espaço, nos fortalecer. E pensando nisso, né, algum dos temas que foi pedido na avaliação que nós fizemos recentemente, que eu acredito que a maioria das APAES responderam, eu acho que 38 APAES responderam, as demais ainda não. Um dos assuntos pedido foi a questão do auxílio e inclusão, né? E pensando, né, em formar nossa rede mesmo, a Iracema nos sugeriu a Ana Cláudia, que tem um trabalho bacana já, com experiência nessa área em Itajaí, Santa Catarina. Então, nós convidamos ela para hoje compartilhar com a gente os seus conhecimentos, né? Seja bem-vinda, muito obrigada pelo seu sim, né, para estar com a gente hoje, Ana Cláudia, e fique à vontade. Agradeço, Nilce. Eu só gostaria de verificar que o material vai ser colocado na tela Sim, vou colocar para você agora, e professora. tira o Só um pouquinho, por favor. O Genival vai compartilhar para você, tá? Isso. Genival, você consegue ir trocando também? Também, pode ir falando, professora, que eu vou passando para a senhora. Então, primeiramente quero agradecer novamente a todos. É uma honra poder compartilhar com vocês. Quero também dizer que esse material foi composto, né? Depois, além das experiências que nós tivemos, que foram cinco pessoas, cinco alunos nossos que deu tudo certo, o trâmite todo, né? E com auxílio também da colaboração das APAES e assistência social, na verdade, não é APAE, mesmo, assistência social do INSS do município de Brusque, aqui em Santa Catarina, aqui de Balneário também, Balneário Camboriú, e aqui da nossa Previdência aqui do INSS, as duas assistentes social. Além disso, eu tive uma participação também com uma advogada do município de Navegantes. Então, todas essas pessoas, esses profissionais, contribuíram, né, com seus conhecimentos e também para formalizar bem certinho, né, e efetivar essa ação que os nossos alunos estavam precisando na época. Já o último que eu fiz tem praticamente uns 3 meses, né, deu tudo certo. Então, se você tiver dúvida, pode perguntar, pode me parar, que eu acho que fica mais fácil para entender. Porque, apesar de ser um assunto assim simples, mas ele tem vários pontos que eu vou pedir para vocês anotarem, porque é de extrema necessidade. Caso também vocês tenham dúvida depois, né, eu me coloco à disposição também, porque às vezes o passo a passo é um pouquinho complicadinho. Mas aí eu vou explicar aos poucos para vocês. Então, eu dei ali um exemplo no material de Jovem Aprendiz, né? Porque nós começamos ali bem no comecinho, né? Aqui na instituição nós temos
essa modalidade de jovem aprendiz. E como também como temos parceria com outras empresas que também têm o jovem aprendiz, mas são duas modalidades, apesar do título ser jovem aprendiz, são diferentes, né? Uma retém o INSS e a outra não. Mas isso eu vou explicar aos pouquinhos. Então, ali, ó, sabemos que a pessoa sem deficiência, né, o limite para ela estar nessa modalidade de jovem aprendiz é até 24 anos, né? E o qual pessoas com deficiência, ela não tem limite de idade, porém, ela não pode ultrapassar 2 anos. Então, assim, né, se ela pode estar com 30, 40 anos, se ela não entrou nessa modalidade de jovem aprendiz, ela pode entrar. Até aí, tudo ok? Outro. Então, o benefício auxílio inclusão, ele é um benefício que ele é inseparável com o benefício BPC. Por quê? Né? Porque o critério ali em adquirir o benefício é o mesmo do que o auxílio inclusão. Então, assim, aquela questão da renda per capita, né? Tudo funciona. Tudo é os mesmos critérios, ele não muda. Esse material, né, não sei se a Alice já compartilhou com todos, mas pode ficar aí disponível sem problema nenhum, tá? E o critério do BPC, só para relembrar, ele não pode ter vínculo, né, ali na carteira de trabalho, que tenha a modalidade que tenha a retenção do INSS. O jovem aprendiz, ele consta ali na carteira de trabalho, mas se ele não tiver essa contribuição do INSS, ele pode sim ter o benefício BPC, tá? Até aqui tá tudo bem? Essa sua última colocação, não entendi. Você poderia repetir? Todo jovem aprendiz, ele vai no registro da carteira, ele vai. Aham, Todos, sim. porque, né, questão de lei trabalhista, tem que estar registrado. Aham, Porém, o que muda é que se a modalidade jovem aprendiz, ele render aquele INSS, pagar o INSS contribuinte todo mês, ele não pode ter mais o benefício PPC. Se a modalidade de jovem aprendiz não render esse INSS, ele pode continuar com o benefício dele, que é o PPC, e mais o salário como jovem aprendiz. tá. Eu preciso até então entender isso, que eu tenho alguns que estão no jovem aprendiz que tem benefício. Então a empresa não pode recolher. Se ela tem duas modalidades. Se ela recolher o INSS, ela não pode ter o PPC. Entendi. E se ela não recolher, ela pode continuar com o benefício e mais o salário do jovem aprendiz, Entendi. Tá bom. né? Então, assim, o auxílio pode trocar, por gentileza, né? Então, essa lei foi aprovada ali, foi criada lá em 2021, bem ainda no processo ali da pandemia, né? Mas ele realmente ele entrou em vigência só a partir dia 1º de outubro de 2021. Lembrando, assim, ó, que o auxílio inclusão, ele não compõe a renda per capita. Muitos, né, têm essa dúvida. Ali, quando os critérios da renda para ter o benefício PPC não pode ultrapassar 2 salários mínimos, né? Então, muitos podem perguntar, tá, mas o auxílio inclusão vai contribuir nessa somatória da renda per capita? Não, ele não soma, tá? Então, sempre vai somar o salário dele, porque todo o processo começa de atualização de cadastro lá no CRAS, lá no começo, né? Então, o CRAS, a cada 2 anos, a pessoa precisa estar renovando seu cadastro único, né? O CAD único, lá no CRAS. Então, é lá que as informações, né, vão estar, a princípio, ao rendimento da família, quantas pessoas moram na casa, tudo direitinho lá. Então,
Se ela colocar, infelizmente agora ainda todas as atualizações não estão sendo muito claras, até mesmo no CRAS. Então, se um de vocês entrar em contato com o CRAS e explicar a situação, tem lei, tem tudo direitinho, né, que a pessoa pode ter acesso, que a renda per capita do auxílio inclusão ele não inclui, ele não soma, né? Como o benefício, ou como quando o idoso tem esse benefício também do BPC, que ele também não inclui junto, né, na soma da renda per capita. Daqui tá tudo bem? Então, uma pergunta. Todos que têm o BPC pode ter o auxílio inclusão? Ou eu, uma pessoa que teve há 10 anos atrás pode ter esse benefício auxílio inclusão? Se já teve, né, o BPC? A resposta é não. Por quê? Para ter acesso ao benefício de auxílio inclusão, a pessoa tem que ter ou o BPC vigente ativo, né? Ou teve no período de 5 anos o retroativo, né? Então, vamos contar. Estamos no ano 2024, então 2019, 20, 21, 22, 23 e fez 24. Que daí tem que estar contando 5 anos bem certinho. Se tiver dentro desses 5 anos, a pessoa pode solicitar. Se, por exemplo, o meu benefício foi cortado há 3 anos, posso entrar, dar entrada na auxílio inclusão? Pode. Se deu 5 anos e 1 mês, não, não pode. Infelizmente, não pode. Tem que estar 5 anos bem certinho. Então, se caso a pessoa, né, o usuário, não sabe direitinho quando que cessou o benefício, pode entrar em contato com o INSS, pode entrar no aplicativo Meu INSS, vai estar lá bem certinho o dia que foi cessado, né? Tem toda essa explicação. Então, aquela data ali, é importante que a pessoa saiba, né? E assim, ó, outro ponto muito importante que eu quero repassar para vocês. Existem trabalhos, né, que é nosso aqui do profissional assistente social na instituição. Esse processo de inclusão, de mudança, né, de benefício, aqui na instituição da Pai de Itajaí, nós temos um documento de ciência que é responsabilidade da família ou do usuário a fazer essa troca de benefício, tá? Ou a suspensão. Se não entra depois no critério do benefício para auxílio inclusão, a pessoa tem a responsabilidade de solicitar, né, ali para parar de receber o benefício, pedir a suspensão. Suspensão é diferente de cancelamento, né? Então, esses dois pontos é muito importante também vocês prestar muita atenção. Porque se a pessoa pedir o cancelamento, esse cancelamento quer dizer o quê? Que ele vai, quando solicitar novamente, ele vai voltar para o final da fila. E se pedir a suspensão, ele estaciona ali. Qualquer momento, ele pode solicitar para ativar novamente. Ele não volta para o final da fila como cancelamento. Então, esses dois pontos é muito importante, né? Outra questão, assim, eu faço, né, me coloco à disposição aqui na instituição para ajudar as nossas famílias, né, a chegar a fazer esses processos. Por quê? Porque se eu tô, né, querendo que ele dê sucesso, que dá tudo certinho, que ele não venha pagar nenhuma multa para o INSS, eu preciso ajudar ele. Por quê? Porque as nossas famílias, né, vou falar daqui, da nossa instituição, nem todos têm acesso à internet, nem todos têm um celular que consegue digitalizar, para ter foto, né? Ou que eles contêm o entendimento de poder colocar no sistema a documentação. Então, assim, eu, Ana, tenho esse documento que faço eles ter ciência que é responsabilidade deles.
porém, eu me coloco à disposição caso eles queiram fazer esse processo junto comigo, tá? Então, pode passar. Aqui, nesse passo a passo, é como um processo para solicitar o benefício, né, auxílio inclusão. Mas eu quero que vocês tenham ciência também que muitos, como é para solicitar lá no meu INSS, precisa da senha do Gov, né? O login é o CPF da pessoa, mas a senha, né, a pessoa tem que criar, ou se ela já teve alguma vez. Esse processo de senha, para recuperar, se a pessoa não tiver, é um processo que demora muitas vezes, já aconteceu e para outras questões também, de ficar o dia inteiro somente com esta pessoa. Por quê? Porque não podemos esquecer também da lei, né, de proteção de dados. Então, eu não faço com a pessoa online essa recuperação de senha. Por exemplo, o e-mail não tem mais, o telefone não tem mais lá nos dados. Então, é um processo que tu vai começar do zero. Vamos lá. A pessoa senta junto, a família senta junto. Ah, mas o e-mail não tem mais. Então, vamos fazer junto. Por quê? A pessoa vai colocar, eu posso até colocar o número do CPF dela, mas a senha, eu, Ana, peço para eles colocar. E eu também mostro para eles que a senha não vai ficar salvo no meu computador. Eu posso auxiliar esse trâmite todo, mas é importante que eles tenham tudo certinho e que eles mesmos façam, né? Até aí tudo bem? Então tá, caso tiver dúvidas, me pergunte, tá? Tem alguém que tem dúvida, levantou a mão, pode ficar à vontade. Ana, desculpa, bom dia, né, a todos. Eu entrei um pouquinho atrasada. E quando eu entrei, você estava falando do auxílio inclusão, a questão dos 5 anos. Eu tenho, né, inserido no mercado de trabalho que teve essa suspensão do benefício do BPC, mas ele já passou de 3 anos, acho que já está beirando 5. Até 5, aí eu não consegui entender direito. Até 5 anos eu posso dar entrada no auxílio inclusão? Isso, retroativos, né? Se você faz assim, ó, 4 anos e 11 meses, tu consegue dar entrada no auxílio inclusão. Bem tranquilo. Ah, tá. É só essa dúvida que eu fiquei. Como eu já tenho inserido, e aí, pouco depois da pandemia, a mãe quis tirar ele e voltar, mas já tinha passado dos 3 anos. Eu falei, não, agora o processo já cancelou, porque passou dos 3 anos. Só que tudo isso que você falou, a gente também faz aqui, a gente acompanha todo o processo com a família, explicando, com a documentação, então a gente faz todo esse processo junto. E agora o auxílio inclusão, eu já quero ver, então, se eu já encaixo ele também. Pelo que eu entendi, ele não foi cancelado, ele foi só suspenso Suspenso, isso. por alguma questão. Então, ficou suspenso, ele parou ali, tu consegue solicitar. Agora, quando a pessoa, só temos que tomar cuidado, quando a pessoa vai pedir que o critério de renda muda, para ela não solicitar a palavrinha cancelamento. Porque o cancelamento, né, é que ele cancela todo o processo e volta para o final da fila. Não, a gente... Por exemplo, aqui, quando a pessoa vai solicitar, às vezes demora um ano e meio, para ter um isso mesmo. retorno. Então, para não sofrer, né, essa situação toda, o desgaste, o aborrecimento, que a gente sabe que, às vezes, infelizmente, por enquanto, o contato com o 135, às vezes, é difícil, é demorado. Aqui, os processos, assim, por ligação para tentar auxiliar, já passou mais de 1 hora na ligação, então desgasta mesmo. Então, só cuidar com essa palavrinha para não falar cancelamento, só suspender. Os nossos, aqui, esse ele suspendeu porque foi inserido no mercado de trabalho, então suspendeu o BPC. Ele não suspende sozinho, tá? Não, nós fizemos a suspensão e a gente acompanhou todo o processo, porque todo esse processo
de solicitação, de suspensão, de auxílio, a gente faz aqui, né, com as famílias, a gente faz esse acompanhamento direto com as famílias. Não deixa eles fazer sozinhos, até porque para a gente estar acompanhando, para saber como anda o processo, porque eles se perdem, eles não conseguem, então a gente faz todo esse processo e acompanha para eles. Mas a minha dúvida era só mesmo a questão do tempo para mim solicitar o auxílio inclusão. Tá? Obrigada. Bacana. Mais alguém? Vocês vão nos sinalizando, por favor, hein? Então, vamos continuar. Ali está no primeiro, um slide antes, por gentileza. Isso. Então, eu coloquei aqui, nesse, Oi. quer Deixa eu te perguntar? eu queria perguntar, tem um mínimo de contribuição que ele tenha que ter para poder fazer o pedido do auxílio inclusão? O contribuição no INSS, você pergunta? Ele tem que ter assim um mínimo de tempo no PPC para poder solicitar? Ou tipo assim, ele faz um ano que ele tem o benefício, eu posso solicitar o auxílio? Pode solicitar, tá? É importante também que as famílias, né, quando as famílias, quando vêm para iniciar a avaliação conosco, entrar na instituição, aqui nós temos o programa Capacite, né? Então, é obrigação deles, quando tem idade vigente de, por exemplo, 18 anos, ter toda a documentação certa, né? Mas quando não tem, são menores ainda, a gente sempre tem que estar reforçando para, completou 18 anos, o menino tem que fazer o alistamento militar, dispensa, tem que fazer o título, não pode esquecer, né? Mas eu pergunto também que às vezes a genitora, o cuidador, né, vamos falar assim, ele faz a contribuição no INSS, mas às vezes ele faz como autônomo, né, tem um código para isso. E às vezes ele está com complicação lá no benefício, até mesmo da suspensão do PPC, que a pessoa não saiba, porque como autônomo, né, por questão de lei, ele pode até como se enquadrar no MEI. E o MEI tem um valor, né, de 6.800 por mês, que é meio que ele que contribui. Então, ele já não entra na questão de vulnerabilidade social. Ele precisa ter um código bem certinho, que se chama facultativo. Então, essa família e esses pontos precisam, né, tomar cuidados. Se a família está pagando por fora a sua aposentadoria, né, porque não, no momento dessa transição do filho não conseguir ainda se inserir no mercado de trabalho, está passando esse processo e está pagando por fora, como, né, o carnezinho da Previdência, temos que orientar eles que tem que ser tem que ser a palavrinha facultativo, porque até no valor entre como autônomo contribuinte, né, e como contribuinte facultativo, ele tem diferença. Eu posso estar errada, mas o valor mensal do autônomo é no valor de R$ 144 e no facultativo é R$ 77, tá? Se não for, muda alguma coisinha bem pouco. Mas tem um valor bem significativo também, que também é um valor de diferença. Pouca, mas que ajuda bastante as famílias e precisamos tomar cuidado nesse sentido. Para quando fazer essa questão de auxiliar, trocar de benefício, que fica tudo muito bem redondinho, tá? Todas essas informações. Mas com um ano ela pode sim solicitar o benefício bem tranquilamente. Mais alguma dúvida? Ô, Ana, deixa eu perguntar outra coisa. É que assim, a minha assistente social está aqui do meu lado e ela fica bem quietinha, a Eva. E eu não sou do serviço social, eu sou pedagoga, né? Então, algumas coisas eu tenho bastante dúvida. E agora, por estar desenvolvendo a metodologia do emprego apoiado, a gente tem se deparado com essas situações, né? E então, assim, se eu vou orientar que ele peça o auxílio inclusão,
Ele precisa primeiro pedir a suspensão do benefício e solicitar o auxílio inclusão, é isso? Não, Nis. Por quê? Porque quando você faz a solicitação deste benefício, automaticamente ele já vai dizer para você, para o sistema, que ele não se quadra mais como BPC, Entendi. né? Mas ali E no passo a passo, no slide anterior, eu coloquei como se fosse para mim, por isso que eu tenho bem certinho todos, né? Eu entrei lá no Google, coloquei, né, o meu INSS, porque essa mudança só se faz no INSS. Então, a pessoa pode fazer no computador, como também no celular. Não interfere nenhum tipo de modalidade, as duas dão muito certo. Tá? Mas automaticamente que faz a solicitação, o PBC já é suspenso. entendi. Ana, e assim, esse processo de transição do benefício para o auxílio inclusão, ele demora, assim, para a pessoa receber? Porque nós estamos com um caso aqui que nós estamos acompanhando, já vai fazer o quê? Uns 5 meses, Eva? E ainda está em análise. Mas a pessoa está recebendo ainda Tá, o BPC. isso. Então, é porque assim, o processo lá do INSS, ele demora. Então, para a família não tem problema nenhum se ele está recebendo. Por quê? Porque a data que eles vão, né, eu costumo dizer assim, quando você faz qualquer processo de mudança, você precisa ter prova documental. Então, eu acredito que vocês imprimiram aquelas folhas que realmente foi, a solicitação deu certo, tá tudo certinho. Então, lá no INSS, ele vai constar a data que deu né, solicitação de troca de benefício, que é muito importante. Por quê? Mesmo que o benefício não esteja ativo ainda, mas ele já avisou o INSS. Então, É. assim, ele não está sendo imprudente, vocês não estão fazendo nada de errado, está tudo certo, né? Eu Entendi. tenho família também que ainda está recebendo o valor total, né, do benefício, só que, como aqui, por exemplo, a Previdência está, não sei se é geral, né, mas aqui está em greve. Então, todos lá já eles falaram, Ana, para mim, né, orientação, Ana, quando o perito vai ver, não tem como a Previdência aplicar multa, porque eles já solicitaram o benefício lá quando ele foi registrado. Então, tá tudo certo, tá legalmente tudo coerente. Pode ficar tranquila quanto a isso. O processo, quando muitas vezes pode demorar até 2 meses, né? Porque às vezes tem pessoas que o benefício bloqueia, cessa ali, no momento que foi solicitado o benefício, até começar a receber auxílio inclusão, pode demorar mais ou menos até 2 meses. São experiências que nós temos aqui, tá? Mas nós Tá, temos também esse exemplo que você deu de pessoas que estão recebendo, mas está tudo certo. Por quê? Porque recebeu, anunciou lá atrás. Então, eu, para também auxiliar as famílias, eu coloco ali também, eu deixo a pessoa receber o próximo segundo pagamento, depois que ela entrou, e para fazer a solicitação. Por quê? Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Por quê? Porque às vezes a gente sabe que a família. Opa, a família está esperando aquele dinheiro para pagar o aluguel, né? A alimentação, eu então espero, nem que seja no mesmo dia. Recebeu na conta, eu já dentro com a pessoa, né, com a família, ou com o usuário, para fazer essa troca junto. De solicitação, que vai registrar naquela data. entendi. Tá certo. Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida? Vamos finalizando ali, por favor. Então, ali voltando para o slide, né? Então, ali bem fácil, entra no Google, meu INSS. Pode passar. Professora, deixa eu perguntar. Tem uma pergunta no chat. Você consegue visualizar e responder, por gentileza? Deixa eu ver aqui.
Isso, auxílio inclusão é somente para quem vai se inserir no mercado de trabalho, quando assina uma carteira, né, de trabalho. Ali é uma pergunta, né? E é isso mesmo. A pessoa que ali no passo a passo, eu vou mostrar para vocês bem certinho como é que funciona. Deixa eu pegar aqui. Tá, então ali no meu INSS, você entrou, você colocou no Google, né? Bem tranquilo. Aí depois você clica, ela vai aparecer o meu INSS. Eu geralmente clico já na primeira opção ali. Vai aparecer na terceiro passo ali, vai aparecer para entrar com o Gov. Aí você acessa o Gov. Entrou, colocou a senha, o login, que é o CPF da pessoa, e a senha do Gov. Que essa senha do Gov, a gente entra no INSS, nos documentos pessoais, como carteira de trabalho, título de eleitor, entra em vários só com ele, tá? Então, se a pessoa tem tudo muito bem redondinho, ela consegue entrar com a senha dela. Depois, lá no campo, vai aparecer um campo de pesquisa. E daí você pode colocar bem simples, auxílio inclusão. Como eu mostrei ali para vocês, que vai aparecer ali, ó, auxílio inclusão a pessoa com deficiência. Você vai clicar ali. Depois, né, eu mostrei ali os passo a passo, vai aparecer os dados, né, da pessoa, dados do requerente. Ali, no cada ícone vai ter, né, dados adicionais. Aceita receber notificação pelo WhatsApp? Eu coloco sim, que dela vai estar, né, bem ciente das coisas. Depois, você se identifica como? Daí tem a opçãozinha, como que vai ser como colaborador. Então, cada questionário desse tem uma pergunta que precisa ser respondida. Lá no outro slide, vai aparecer os primeiros, uns quadradinhos, como para anexar a documentação. Aí que eu vejo que muitas famílias não conseguem. Então, por exemplo, declaração de vinculação do regime próprio, né? Emitida pelo ou demonstrativo de pagamento. Então, a pessoa vai assinar a carteira, né? A empresa vai assinar a carteira do nosso aluno, do usuário, e vai ficar ali como ativo. Eu geralmente faço como? Eu bato print e também a folha de pagamento eu também bato foto e vou anexando. Uma questão, são vários ícones ali para anexar a documentação. Então, é preciso preencher tudo? Não, não é preciso. Por que que não é preciso? Porque muitos dos nossos alunos, eles são maiores de idade, por exemplo, aqui. Então, às vezes, eles não têm um tutor, né, para que um documento feito pelo juiz que precisa de uma assinatura de um terceiro. Se tiver, tá tudo certo também. Só anexar. Mas só quero frisar aqui que não é obrigatório colocar todas as informações se a pessoa não tiver. Então, ela só vai colocar, principalmente ali, né, o documento, a foto dele, né, a foto do documento, frente e verso, tudo direitinho, a carteira de trabalho, como está ativo, porque ali a carteira de trabalho hoje é digital, então tu consegue bater um print e anexar como foto, e tá tudo certo, tá? E daí, se for menor de idade, o documento do responsável, né? E daí, assim, vai o procedimento. Quando você anexar, vê, fala assim, Ana, consegui anexar uns 4 documentos. Tá ok? Tá. Então, você vai ali, ó, colocar para avançar no próximo slide, que fala, né? Ali que é o 8º. Que fala assim, deseja avançar sem informar seu e-mail? Que daí ali vai colocar sim ou não, né? Mas vai colocando clicando ali na palavrinha avançar. Chegaram até aí? Tá tudo bem? Alguma dúvida?
Certo. Então, assim, né? Toda troca de benefício, como mencionei, ele pode demorar em até 2 meses, né? Independendo se é solicitação de auxílio inclusão ou para requerer, no caso, novamente, o benefício BPC. Porque isso pode acontecer também. Se o nosso aluno está 1 ano na empresa e tem um auxílio inclusão, e ele vai sair, ou solicitou a saída dele, ou a empresa dispensou ele, ele pode solicitar novamente. E daí o processo é o mesmo. Vai colocar, em vez de ser auxílio inclusão, vai colocar um benefício BPC. E aí tem esse trâmite pode, né, demorar também até 2 meses ou tá naquela situação. Mas não se preocupe. O processo, muitas vezes, da Previdência, ela demora mesmo, tá? Mas isso tudo, todas essas informações, a família precisa estar, né, ciente e precisamos reforçar e dizer assim, ó, estamos contigo. Calma, que vamos acompanhar, porque essa segurança a família quer também. Eu deixo claro que eu não tenho poder para nada, mas o que tiver no meu alcance eu vou estar ajudando e contribuindo, né? Então, ali no próximo slide, por gentileza, ali eu coloquei um exemplo, né? Ali eu coloquei se o colaborador, por exemplo, Jovem Aprendiz, é R$ 900. Daí, quando na questão do benefício, quando ele pede a solicitação do benefício, ele não vai mais receber um salário mínimo, ele vai receber só 50%, que daí se torna hoje, né, de 1.412 ele fica 706. Então, assim, somando com o valor ali do colaborador, que ele soma, ele fica R$ 1.606. É um valor bom? É, mas só lembrando que esse salário é só quando a pessoa solicita, né? Solicita ali o benefício auxílio inclusão. Se fosse o benefício BPC, ele iria continuar com o salário dele mais o salário do benefício do colaborador, tá? Ele vai somar. Então, de 1.412, vamos supor, se o salário dele for de mais um salário mínimo, ele vai ganhar dois, né, R$ 800, que é o valor total. Tem uma pergunta aqui. Quando a pessoa começa a trabalhar, o PPC automaticamente é suspenso? Mesmo que ele não é solicitado a troca de benefício? Não. O benefício ele não é suspenso automático. Por isso, quando eu mencionei que no segundo pagamento, eu faço a solicitação porque ele vai contar naquela data. Se a pessoa que tem um benefício, o PPC, e for trabalhar, ela precisa ou fazer a troca ou a suspensão do benefício. Por quê? Porque senão a Previdência vai aplicar multa. Porém, é isso que eu mencionei lá atrás. Se quando você faz a solicitação e troca de benefício, é bom nós terem prova na pastinha também para a pessoa, né? Que a prova documental, a data certinho que foi solicitado, para realmente para a Previdência não aplicar multa. Nós já tivemos alunos aqui que já receberam uma multa altíssima, tá? Por quê? Porque o pai falava que a filha não recebia, para a filha também não recebia, né, benefício nenhum, foi inserida no mercado de trabalho e a Previdência aplicou multa alguns meses depois. Então, ela tinha que pagar esse dinheiro nesse período que ela estava recebendo e mais a multa. Então, assim, a multa que aluno, né, recebeu foi no valor de R$ 30.000. Então, é muito puxado, é muito pesado.
Ixi. Oh. Todos esses pontos, né? Tanto bem claros, assim, esses pontos bem claros para as famílias. Alguma dúvida? Pode passar o outro slide. Então, ali eu faço uma pergunta, né? Caso o colaborador, jovem aprendiz, essa é uma pergunta, né? Jovem aprendiz, necessita de se afastar por motivo doença, ele entra no auxílio doença? Se tem o benefício, né? Então, assim, se é aquela questão, se o jovem aprendiz ser contribuinte da Previdência, ele vai receber auxílio inclusão, desculpa, o auxílio doença. Agora, se ele não receber, se ele não contribuir com o INSS, ele não terá o auxílio doença. Por quê? Porque os benefícios, eles não se acumulam, benefício com benefício. Então, nós temos, aí já tivemos aqui alunos que estavam nessa modalidade jovem aprendiz, tá? Que não recolhe o INSS, que recebe o BPC e mais o valor do jovem aprendiz. Ele se machucou, precisou ficar ausente 90 dias, e esse período ele só recebeu o benefício BPC, não o auxílio doença, porque daí cessa, para. Alguma dúvida? Estou tentando explicar bem devagar, porque são vários pontos que eu preciso que vocês deixem bem registrado, bem fixado, porque isso é muito importante. Assim, são alguns pontos que vocês precisam saber e muitas vezes nem os serviços conseguem compreender, porque ou é novo, ou às vezes estava de licença, né? Tem vários fatores aí. Então, você como, né, colaborador e ali facilitador também do serviço para os nossos alunos, não precisam de saber tudo, sabe? Mas precisa esses pontos estar bem amarradinho para o nosso aluno não sofrer e não desistir. Porque lutamos, eu sou uma pessoa que sou a favor, tá, do que a pessoa tenha o benefício BPC, desde que seja um período temporário. Não seja nesse processo de capacitação, de auxílio, eu concordo. Acho que a pessoa, né, a família tem que correr atrás, sim, mas que isso não se torna uma bengala para ela, né? Eu sempre menciono que pode ser cortado a qualquer momento, não tem 13º. A questão também assim do cuidador, nem sempre vamos ter o mesmo cuidador presente, às vezes faz a troca, né? Então a gente muitas vezes luta até mesmo com as famílias para desprender um pouquinho, né? Porque às vezes a superproteção é tanta que eles mesmos têm dificuldade de acreditar que o filho pode fazer a locomoção independente, que pode, né? Crescer, voar. Temos alunos aqui. Temos 8 alunos que foram encaminhados para fazer faculdades, estão bem no seu tempo, mas estão bem. Então, assim, tem relatos de mães assim que, ó, eu cheguei até a me arrepiar, olha só, que realmente é bem emocionante de ver como eles entraram
como eles cresceram e como eles estão se tornando, né? Então, não que os pais não vão deixar de ser menos importantes, não é isso. Mas eles vão ver, tem famílias que fizeram até festa, assim, de, oh, minha filha passou na faculdade, sabe? É muito lindo mesmo ver esse processo. Mas se eu quero, né, eu sempre quero reforçar, se eu quero que a família tenha esse percurso, né, assim, que dê sucesso, eu preciso acompanhar. Não tá lá nos meus critérios como aqui, como colaboradora, como assistente social. Não tá. Mas se eu quero, que a minha família tenha resultado, não desista, né? Não retroceda, eu preciso ajudar ela. Então, assim, não é obrigação nossa, não, vai de cada profissional, né? Cada profissional, eu tenho aquele termo de ciência, eu dou, mas não é da minha responsabilidade, mas eu, Ana, eu me coloco sempre à disposição, porque eu não vejo que eu perco um tempo, um dia, tentando fazer todos esses procedimentos, tá? Pessoas de demanda de fora, eu encaminho para o CRAS, mas não é todo servidor que vai conseguir, vai poder ter esse tempo para fazer essa troca com carinho. Mas os nossos aqui, a gente tem esse acompanhamento e, graças a Deus, deu tudo certo. Não vejo quando algo dá errado que seja negativo, não. É para a gente aprender, então sempre temos uma solução para estar mediando. Então, sempre deixar tudo muito bem registrado, né? Prova documental sempre. Então, ó, a resposta da pergunta. Caso o colaborador necessite de afastar por um motivo de doença, se o contrato dele for recolher INSS, o mesmo usufruirá do benefício auxílio-doença, emitido pela Previdência Social. Caso o colaborador não recolha e ainda usufruir o benefício LOAS, PPC, o mesmo não terá direito, devido que benefício não se acumula, tá? Próximo slide, por favor. Então, esse seria o material, né? Ele é um material simples, mas eu peço para vocês sempre anotar esses pontos que eu mencionei. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu me coloco à disposição, tá? Ele não é um tema que se estende muito, mas esses pontos é muito importante tá salientando e deixar bem redondinho. Daí eu sei que tem uma pessoa que levantou a mão, quer tirar dúvida. Então, tem Olá, setor social ali do UTI, né? Concordo plenamente, porém aqui em Três Lagoas temos essas dificuldades que se acomodam no benefício. Então, é isso que eu mencionei, né? Essa superproteção. Mas quando nós mostramos, eu gosto muito de mostrar e relatar, tentamos sempre essas questões assim de fazer momentos de socialização, né? Até mesmo em reunião, sempre mencionar a evolução de alguns alunos. Nós sempre perguntamos, sabe? Ó, a família, assim, assim, passou por esse processo, claro, com a autorização da família, né? Porque para ver realmente que são capazes, né? A superproteção muitas vezes atrapalha e fica um processo tardio, porque vai chegar uma certa idade, e temos experiência também, que os cuidadores estão idosos, os filhos já maduros na idade, mas que muitas vezes não sabem nem fazer o básico e nós temos potencial, a gente sempre fala que eles têm muito potencial. Então, isso é um processo realmente de formiguinha, não é um processo assim muito rápido, porque eles precisam enxergar. Nós enxergamos, mas essa transição de fazer com que a família enxerga mediante de várias dificuldades, é um pouco difícil. E a gente também precisa entender que eles têm a dificuldade e que a gente precisa chegar ali e ser um mediador até para eles poderem ter a mesma visão que nós. Então, quando a gente proporciona muitas vezes momento de socialização,
e também de compartilhamento nas reuniões, eles ficam pensando, faz eles refletir. Ah, nossa, eu conheci aquele, tal fulano aqui, porque muitas vezes são alunos de anos nossos, né? Nós temos o programa da clínica que eles podem ficar ou no capacite e até ou no SAI. Então, é um processo que eles vão crescendo aqui dentro. Então, muitos, um conhece o outro. E isso faz um modo também de reflexão, lembra? Né? O diagnóstico dele era assim, 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 com as, né? Patologia, tal, e olha onde que ele está. Tem mães assim que o filho está fazendo só 3 cadeiras. Claro que nem todo mundo, né, pode conseguir fazer todos os dias, mas esse aluno nosso faz 3 cadeiras, 3 vezes por dia. É um no tempo dele, que olha, ele, quem viu ele lá atrás e hoje tem uma, sabe? Assim fica emocionado porque para ver a evolução. E realmente, né? Essa questão do benefício, se não precisar trabalhar e estar recebendo em casa, né? Mas quando a gente, no momento que partimos para eles refletir no amanhã, como é que vai ser, às vezes demora um pouquinho. Mas vai dar certo, não desiste deles não, que vai dar certo sim. Mais alguma Olá, dúvida? bom dia. Bom dia. Sou assistente social aqui de Costa Rica. E, por exemplo, se um adolescente, né, um jovem aprendiz, ele está contratado como estagiário ou jovem aprendiz mesmo, o benefício continua e até por quanto tempo ele continua? Ou se já tem que solicitar o auxílio inclusão? Então, Marina, se o benefício, se essa modalidade de contratação, né, recolher o INSS, ela tem que fazer logo a solicitação da troca de benefício. E os critérios, eles continuam o mesmo, a cada 2 anos, renovar, ver lá no CAD único, né? Lá no CRAS, certinho, não é conosco, até mesmo porque eu acredito que vocês não têm um sistema como nós não temos aqui, né, do CRAS, exclusivamente serviço do CRAS, então Uhum. essa atualização precisa sempre estar feito. Então, se não tem retenção de, né, o recolhimento do INSS, precisa sim fazer essa atualização. E a cada 2 anos, né? E daí o auxílio inclusão também. Vai sempre mantendo a renda, lá o CAD único atualizado, tá tudo direitinho, mas ele não tem um tempo de término, né? De benefício. Ele acaba o término dele quando ele muda a questão da renda per capita, sabemos que não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Entendi. Obrigada. De nada. Outra dúvida? Ana, a lei do auxílio inclusão, né, que inclui aí no auxílio inclusão, poderia ser disponibilizado, porque assim, os que eu procurei ficou vago, não acabei não entendendo direito. Então, se você tiver algum material aí, até porque para orientar as famílias, a gente tem que estar bem respaldado, né? Senão, aí tem muito questionamento, aí entra advogado, e nós temos um problema sério, né, nessas Sim. questões. Então, assim, se você tem alguma lei, alguma documentação para que a gente respalda, porque tudo que eu procurei ficou muito vago, não deu muito entendimento. Não consigo Lá entender. no começo, eu coloquei a lei, né? 14.176, de 22 de junho de 2021. Não sei se Repete para você mim, é que eu conseguiu. entrei atrasada. Ó, lei número 14.176, de 22 de junho de 2021. Depois Tá. eu vou Tá? Ele compartilhar trata da lei do auxílio inclusão, que foi, né, a questão ali modificada, a lei 13.146, de julho Aham, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. aham. Ai, Ela ótimo. é o... Deixa eu ver.
Acho que é o Depois terceiro, se não me eu engano. mando slides lá no grupo, pessoal, aí lá tem tudo explicadinho certinho, tá bom? Beth, respondido? Então tá. Mais alguma dúvida? Eu acho que depois a gente vai ter algumas dúvidas, mas aí a gente vai te perguntando, porque na hora que a gente vai tendo os casos, que a gente vai se deparando com as situações que vão surgindo as dúvidas, né? E aqui mesmo, Sim, depois eu acho que eu vou ter que te perguntar umas coisas. Eu vou entender como que está algumas situações daquilo que você colocou aqui, aí para depois eu tirar minhas dúvidas com você, que teve algumas coisas que me deixou assim com. Não sei como está acontecendo nessa questão do jovem aprendiz, mas depois eu compartilho com você e com o grupo, né? O que a gente. claro. Se preferir mandar por áudio, eu também, né, dou um retorno, a devolutiva por áudio também, que fica mais fácil, né, de entender. Mas eu me coloco à disposição, né, no WhatsApp. Pode me perguntar, o que eu souber também vou estar compartilhando. Aquela mensagem ali é uma mensagem que eu coloquei por último, né? Que é o que da Marília, né? Marilda Vilela Yamamoto, que é muito conhecida para nós, assistente social, que ela fala que o compartilhamento de conhecimento é uma ferramenta essencial, né, na construção de uma prática profissional mais sólida e eficaz. Através do diálogo e da colaboração, enriquecemos nossa compreensão e ampliamos nosso impacto no campo do serviço social. Então, agradecer mesmo esse compartilhamento, né? E me coloco à disposição sempre. É algo tudo também é muito novo, então os processos é realmente devagar. Não pensamos que seja tudo fácil, mas não é. Toda modificação de trâmite de benefício, eu peço, se vocês conseguirem contribuir junto com a família, fazer, tire um tempo reservado, que às vezes, nem sempre demora, mas às vezes pode demorar. Questão de internet, a questão de tempo, né, a iluminação para fazer reconhecimento facial quando precisam, né? Muitas vezes a pessoa não tem nenhum recurso ali para solicitar, que perdeu o telefone, perdeu o e-mail, pode sim, vai ter umas opções de conta bancária, isso é seguro, tá? A conta bancária que aparecer ali, se a pessoa é vinculada, recebe algum benefício numa conta bancária, ele só vai migrar as informações e verificar que realmente é a mesma pessoa. Mas fora isso, falem, avise as famílias que não vai gerar nenhuma dívida, nenhum boleto, nada, e quem vai estar acessando é eles, tá? Lá na notificação. É você mesmo? Já é só colocar sim, né? Então tá tudo certo. Mas me coloco à disposição. Muito obrigada mesmo. Se tiver qualquer dúvida, só me chamar ali que eu vou respondendo. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta que vocês queiram fazer para a Ana Cláudia? Ô, Ana, é muito importante, assim, né? Como eu também sou assistente social, e o nosso trabalho, às vezes, ele se torna muito complexo, e aí a gente tem um entendimento, a família tem outro, então, assim, eu acho de grande valia né, essas informações, essa troca aí, como diz, né, como cita Marilda Yamamoto, nós precisamos estar sempre trocando essas informações, quem, né, tem o conhecimento está passando, porque às vezes a gente até pensa que sabe, mas aí sempre quando você vai fazer um processo, que a gente monta os processos do BPC e realmente é muito demorado, tem processo que demora mais de 1h30, então realmente você tem que tirar um tempo, bem lento, né, o sistema, tudo, e aí a gente fazer todo esse acompanhamento, e a maioria das nossas famílias, ela tem dificuldade de entender, então a gente precisa dar esse suporte, estar ali, e tudo tem que ser muito bem, por isso que eu te perguntei da lei, a gente tem que estar muito bem respaldado, porque aí ela vai lá para a família e fala assim, eles falaram isso, isso, isso. Aí entra um advogado e fala que não é daquele jeito.
E eu já tive casos do advogado vir aqui dizer que eu estava errada. Então, se a gente não tiver certeza e estar bem respaldado naquilo que a gente está fazendo, a gente corre um grande risco. Então, essas informações que você trouxe, para mim, foi muito importante. Pena que eu entrei atrasada, no meio do caminho a internet caiu, mas sempre é bom, Nilce e Genival, estar fazendo essas capacitações, essas reuniões, porque, assim, essas informações, para a gente, é sempre muito importante. O aprendizado, por mais que a gente ache que sabe, sempre tem alguma coisa nova que contribui para que a gente consiga aprender mais e dar maior suporte para as nossas famílias. Então, eu agradeço, Ana Paula, Nilson, Genival, que estão aí à frente, que isso é muito importante para o nosso dia a dia, essas informações. Muito obrigada, tá? De coração. A gente agradece, né, a sua participação, Ana Cláudia, com certeza agregou muito nos nossos conhecimentos, né? Nós precisamos avançar muito nessa área, né? Com relação à sua fala, Beth, eu tenho observado o que foi trazido na pesquisa, né, da solicitação das APAES, do que a gente está precisando trabalhar, e o objetivo é que a gente consiga fazer pelo menos um encontro mensal, né? Eu vou olhar agora os próximos temas que vocês trouxeram lá como necessidade, para ver o que a gente consegue organizar para o mês de outubro. Então, para a gente fazendo esses encontros assim mensais dentro daquilo que vocês trouxeram como necessidade, tá bom? E se alguém não respondeu à pesquisa estadual, eu peço que, por favor, responda. Eu acho que o prazo já está fechado, mas aí qualquer coisa eu abro novamente a pesquisa, porque é muito importante a gente saber de vocês, o que é que vocês estão precisando e como estão a situação das nossas APAES, né? A questão da empregabilidade, gente, é uma coisa que tem batido na nossa porta, a gente não pode fechar os olhos, né? E cada vez mais a gente precisa se fortalecer e se apropriar de conhecimento nessa área. A gente tem já, enquanto coordenação, encaminhado um diálogo com algumas APAES para algumas coisas boas que vão acontecer. Não posso compartilhar com todo mundo ainda, porque a gente ainda está em processo de construção, mas eu acho que o nosso espaço e a nossa credibilidade tem aumentado muito no Estado. Então, vamos nos apropriar dos assuntos para que a gente, quando chegar a oportunidade, a gente já realmente esteja com informação para realizar esse trabalho, tá bom? Eu agradeço, né, a presença de todo mundo, né, agradeço o apoio do Genival e me coloco à disposição para colaborar com vocês sempre que for necessário.